Olá, aqui quem fala é o professor Gabriel, e essa é a nossa primeira parte da aula de independência dos Estados Unidos. Bem, eu resolvi fazer esses vídeos para facilitar um pouco o nosso contato, então por conta do coronavírus e do distanciamento que a gente tem, eu não quero que vocês fiquem sem esse conteúdo e também não quero passar só alguns vídeos que já existem no YouTube, porque não ficariam, acho que talvez com a minha cara ou não com a minha aula, não me sentiria muito bem. Então eu vou disponibilizar algumas dicas para vocês, alguns vídeos muito bons que tem aqui no YouTube, vocês podem ver. Mas eu decidi fazer a minha aula em duas partes. Então essa primeira parte a gente vai falar dos antecedentes, tá? O que aconteceu, a formação do território ali norte-americano, que hoje a gente chama de Estados Unidos, mas que na época não eram mais do que 13 colônias. E a segunda parte a gente vai falar do processo revolucionário por si só, tá? Então vamos lá. Bem, a primeira coisa que a gente precisa ter noção é que a gente vai relembrar uma matéria lá que vocês viram no sétimo ano, ou que viram talvez lá no segundo ano, que é o processo de colonização da América, do continente americano. Esse processo ele começa lá, né, da virada do século XV para o século XVI, onde as grandes nações da Europa os grandes reinos principalmente, vão se mover ao mar, vão se lançar ao mar, assim como Portugal e Espanha, e vão procurar novas regiões, tá? Para quê? Basicamente, em busca de metais preciosos, em busca de áreas agricultáveis, então onde eles poderiam desenvolver algum tipo de monocultura, principalmente nessa época cana-de-açúcar, onde eles poderiam encontrar metais preciosos, perdão, como ouro, prata ou pedras preciosas, e onde eles podiam também fugir dos problemas que eles estavam passando na Europa. Isso principalmente no caso da Inglaterra, que é o que a gente vai ver agora. A gente chama muito esse processo de a chegada dos portugueses à América, ou a chegada dos ingleses, né, na América, mas essa chegada às vezes pode ser vista como conquista por alguns povos, mas a gente também pode interpretar como uma invasão. Então é a conquista, obviamente, do inglês que sai da Inglaterra, encontra um território novo, toma aquilo para ele e ele chama isso de conquista. Mas se a gente for observar, por exemplo, como o indígena, como o nativo enxerga isso, não é uma conquista, ele já morava lá, ele perdeu essa posse, então é uma invasão. Eu prefiro chamar de invasão para a gente não romancear tanto e não ter essa visão de que, olha, o europeu conquistou algo, né? Mas a gente também vai perceber que não dá para só ter essa visão de coitado do indígena, não é o nosso objetivo aqui. Pelo contrário, nosso objetivo é desmistificar essas ideias, é enxergar essas personagens históricas não como bons nem como maus, quebrar um pouco com esse maniqueísmo, com essa extrema bondade, extrema maldade, onde alguém tem que ser o mocinho e alguém tem que ser o vilão. Não é esse o nosso papel e também não é o meu aqui. Então, sobre as invasões europeias à América do Norte, especificamente, vocês estudaram ano passado, no sétimo ano, provavelmente todo o processo que foi da colonização aqui do Brasil, da colonização da América Portuguesa e também de alguns territórios da América Espanhola. Tá? Agora a gente vai dar uma relembrada, é possível que vocês já tenham visto isso também no ano passado, mas eu vou dar um pouco mais de afinco na América inglesa e pensar na América do Norte nos grandes processos de colonização, porque não só os ingleses colonizaram aquela área, justamente para a gente entender como que a colonização é super específica e isso vai corroborar, isso vai ajudar muito a independência dos Estados Unidos acontecer da forma com que aconteceu. Então a habilidade, que é a habilidade do oitavo ano, essa no caso, de aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de conflitos e tensões no contexto das independências americanas. A gente vai entender como é que funcionou a primeira independência norte-americana e perceber como ela influenciou outros, né, insurreições, outros processos revolucionários, até mesmo a própria Revolução Francesa em 1789. Bem, um mapa básico. O mapa está em inglês, eu sei, é um pouco difícil de achar mapas em português como esse, e eu quero só que vocês prestem atenção nas áreas aqui. Vamos dar uma relembrada. Então a gente tem primeiro, saindo aqui dessa área, né, de laranja, Portugal, que vai dominar todas essas regiões. Então aqui, ó, na América do Sul, no caso nós, o Brasil, algumas regiões da África também, como vocês podem ver. E aqui as rotas de navegação. Nós temos também os espanhóis, então que estão aqui de roxinho, né? Os espanhóis saem e colonizam toda essa área que a gente pode ver que é México, né? América Central, América do Sul, aqui Argentina, Bolívia, Equador, enfim, um grande território que vai ser de posse dos espanhóis, assim que Colombo chega à América. E a gente tem os territórios aqui de cima, no caso, que são os territórios da América do Norte. Quais são os territórios, né? Isso aqui. Hoje a gente vai falar dessa porção de território e de como ela tem uma colonização bem específica. Então a gente tem, primeiro, os ingleses chegando nessa porção. Não sei se dá para ver muito bem aí. Deixa eu fazer de preto.
Os ingleses tendo essa porção aqui de terra, que são essas aqui verdinhas, e os franceses tendo essa porção amarela aqui. O mapa ficou todo riscado, mas eu acho que é muito mais para vocês identificarem essa primeira área e como ela é importante para tanto França e Inglaterra, que são as nações que vão dominar essa região e que depois vão travar uma guerra, inclusive por posses nessa região. A primeira nação que vai chegar no continente norte-americano, ou no continente americano especificamente, são os espanhóis, né? Cristóvão Colombo, em 1492, parte da Espanha na tentativa de procurar uma nova rota para as Índias. Os portugueses já haviam conseguido uma rota circunnavegando a África, a rota de Vasco da Gama, e os espanhóis estão tentando, então, circunnavegar o globo. Então, a tentativa era dar a volta no globo e Colombo, né, um navegador genovês, diz que em média de 3 semanas ele chegaria aí até a região das Índias. Colombo demora 3 meses e chega na região do que hoje é a América Central, e crente de que ele estava muito próximo ali da Ásia. Não à toa, Colombo morreu, ele mesmo fazendo 2, 3, se eu não me engano, 3 a 4 viagens, acredito que são 3. Mesmo fazendo 3 viagens da Europa para essa região da América, ele morreu acreditando que esse não era um continente novo, que isso nada mais era do que uma região próxima da Ásia, que em pouco tempo eles iriam encontrar aí uma rota para as Índias. Quem realmente mostra, quem descobre que isso é um continente novo, que é um continente que não está nada perto da Ásia, é Américo Vespúcio, e por isso que isso se chama América. Os espanhóis, eles travam um contato com a América muito intenso, principalmente nas regiões da América Central e da América do Sul. Por quê? Quando eles partem, obviamente procurando um caminho para as Índias, eles encontram esses territórios, esses povos nativos, esses povos indígenas, e eles vão buscar travar relações comerciais. Como os indígenas para eles eram muito rudimentares, não possuíam um comércio e não era algo como na Índia por si só, eles vão começar a procurar alternativas de trocas comerciais rápidas, pequenas e que pudessem mostrar um pouco mais sobre aquela região. Então, quando Colombo chega na região do Caribe, ele encontra os índios caribes, né, e também os taínos. Esses dois povos, né, indígenas, eles vão começar a fazer trocas muito pequenas com Colombo e com as suas naus, com as suas caravelas. Basicamente, é uma troca que a gente chama de escambo. Então, os espanhóis traziam espelhos, armas, produtos que não eram comuns para os indígenas e eles trocavam pelo que eles tinham. Os taínos e os caribes mostram para Colombo um pouco de ouro, mas não era nada muito abundante. Isso vai fazer com que a gana dos europeus ali, né, na América vai aumentar, eles vão procurar ouro e os espanhóis vão encontrar ouro tempos depois. Não Colombo, mas sim Hernán Cortés com a conquista do México. Quando Cortés encontra os astecas e encontra as minas de ouro, jazidas de ouro, ele vai imperar, né, um processo longo de conquista e vai exterminar os astecas e os povos ali, os povos pré-colombianos, a gente chama assim, né? E vai conquistar muito ouro ali na região do México. Mais para frente, Francisco Pizarro encontra na região da América do Sul, né, o Império Inca e encontra grandes minas de prata, principalmente minas na região da Bolívia, como Potosí. Então, a América do Norte para o espanhol não vai ser um ambiente muito interessante, porque na América Central ele já tem ouro, né, e na América do Sul ele tem prata. Então, a presença espanhola no continente norte-americano, ela vai se dar presente sim. A gente percebe isso principalmente pelos nomes de algumas cidades da costa oeste norte-americana. Então, Las Vegas, Los Angeles, São Francisco, são nomes que não são nomes em inglês, são nomes em espanhol. Então, a gente percebe que há uma influência muito grande dos espanhóis e posteriormente até do México, e ainda hoje, né, do México naquela região dos Estados Unidos. Mas não foi de grande interesse para a Espanha a América do Norte. Por quê? As terras lá não eram férteis, o clima era frio e não havia metais preciosos, né? E mesmo que se houvesse, porque depois encontra os metais preciosos, mas isso só no oeste dos Estados Unidos, aquela ideia do velho oeste, mas que também não em tanta abundância, não se tinha tanto ouro assim, né, como os filmes às vezes mostram. Isso foi muito tempo depois. E como a Espanha já tinha ouro, já tinha prata, não tinha por que permanecer ou brigar com tanto afinco por essa região. Uma outra nação que é muito importante nesse processo de colonização são os holandeses. Os holandeses também vieram aqui para o Brasil e ficaram por
longo tempo, né? Conquistaram dos portugueses a região do Nordeste brasileiro, principalmente a região, né, de Pernambuco, onde eles transformaram aquela região numa extensão da própria Holanda. Era uma colônia holandesa. O Brasil foi colônia holandesa por muito tempo. E não só. Algumas regiões da América do Norte, como por exemplo a própria área da cidade de Nova York, foi fundada, digamos assim, pelos holandeses. Então Henry Hudson, ele é um navegador, um explorador holandês que vai descobrir essa região pelo rio que vai ganhar o nome dele, né, o rio Hudson hoje. Tem esse nome justamente por conta de Henry Hudson, ou Henry Hudson, perdão pela pronúncia. E ele encontra a região da ilha de Manhattan, que é hoje a ilha onde está lá, né, a Big Apple, a cidade de Nova York. A fundação da cidade de Nova York não tinha esse nome de Nova York, a cidade foi fundada por volta de 1624 com o nome de Nova Amsterdã. Então, também uma outra coisa que é muito comum na região da América do Norte, da América de uma maneira geral, mas principalmente da América do Norte, é essa ideia desse nova. Então, sempre você vai pegar o modelo de cidade que você tem na Europa e você vai transformar ela numa nova. Então, a Nova York, a Nova Jersey, a Nova Orleans, a Nova Amsterdã. Tanto é que a primeira região ali da Virgínia, que a gente vai ver mais pra frente, vai ser conhecida como Nova Espanha. Perdão. Vai ser conhecida como Nova Inglaterra. Tá? Bem, os holandeses não ficam por muito tempo, porque os ingleses vão conseguir, né, já pelo menos uns 30, 40 anos depois, expulsar os holandeses de lá, e os ingleses conseguem a região, inclusive de Nova York, e aí sim, em 1664, a cidade que se chamava Nova Amsterdã vai ser batizada como Nova York. Então aqui tem a imagem um pouco do que seria a ilha de Manhattan. Só para visualizarmos um pouco, esse aqui é um mapa, né, da região da América do Norte, da qual a gente está falando. Então, quando eu falava da costa oeste, a Califórnia é essa região. Toda essa região aqui abaixo, né, é a região que vai ser de posse espanhola, incluindo regiões como a Flórida, né, onde hoje seria Miami, e a região da Califórnia. Então, aqui que está Las Vegas, Los Angeles, São Francisco. Toda essa região que vocês vão ver agora em verde, essa região em verde era de posse da França. Então, os franceses tinham toda a posse dessa região, a gente vai ver mais para frente, e os ingleses, de fato, só tinham posse dessa região aqui em laranja, não sei se vocês vão conseguir visualizar, e essa região aqui que é o que hoje nos importa, que é a região das famosas 13 colônias. Essas serão as 13 nações que vão compor os Estados Unidos da América no futuro. Vendo que portugueses, espanhóis, holandeses estão se lançando ao mar e encontrando novas terras, os franceses também vão atrás. Então, os franceses encontram, por volta de 1524, a região do que hoje seria a Flórida. Hoje tem esse nome de Flórida porque a posse que os franceses tiveram foi muito curta. Os espanhóis acabam expulsando eles em 1565. O nome Flórida, né, Florida, é um nome também espanhol, então os franceses chegam a essa região. Mas eles vão se instalar realmente por volta de 1534 na região do que hoje a gente chama de Quebec. Então, chegando nessa região da Flórida, eles vão subir o rio Hudson também e eles vão encontrar, né, perto da baía de Hudson, né, o rio São Lourenço, e eles vão fundar as áreas do Quebec. Então, por volta de 1565, eles são expulsos da região da Flórida e vão se estabelecer na região do Quebec. Essa região hoje faz parte do Canadá, não à toa o Canadá fala inglês e francês também. Traço muito peculiar dos franceses é que as relações de troca comerciais entre os indígenas e os franceses eram melhores. Então, algumas nações vão se aliar aos aos franceses. Algumas nações indígenas se aliam aos franceses na tentativa até de expulsar os espanhóis. Por quê? O contato dos europeus ele é bem diferente em alguns momentos com o trato, né, dos europeus com os indígenas. Os portugueses a gente sabe aqui, principalmente por conta do Brasil, que saqueavam, matavam, estupravam. Os espanhóis também faziam a mesma coisa, só que talvez em menor grau, mas também escravizavam, assim como os portugueses. Já os franceses e os ingleses, eles tinham um trato um pouco diferencial. Os ingleses, por conta da questão religiosa, a gente vai ver mais pra frente, muitas vezes não se deitavam, vamos chamar assim, com as índias, não mantinham relações sexuais com as índias, apesar que os estupros aconteciam, obviamente, não vamos pensar que não, mas em menor grau, talvez, do que Portugal. E os franceses, eles estavam muito mais interessados em entender um pouco daquela cultura. Não pensem que é entender com uma visão cultural ou uma visão científica da coisa, não. Era muito mais entender para dominar.
mas os franceses eles tinham um certo apreço pelos indígenas, vamos chamar assim, com todas as aspas e os cuidados do mundo, muito mais para entender como os indígenas eram e para dominar eles. Então, as relações dos indígenas com os franceses eram vistas como melhores, acho que talvez as relações comerciais também. E isso fica muito claro, tanto quando a gente pensa na relação dos franceses com os indígenas da América do Norte e também na relação dos franceses com os indígenas aqui no Brasil. Então, por certo período, os franceses chegaram até a região do Rio de Janeiro, instalaram e transformaram a região na França, Antártica, e a ideia da França Antártica era a dominação, para que o Brasil, o que a gente chama hoje de Brasil, que na época não se chamava Brasil, que aquele território tivesse um pedacinho ali da França também. Então, os franceses vão dominar essa região e eles vão se articular muito bem com os índios tupinambás, né, e vão articular, inclusive, a utilização desses índios para defender eles mesmos, como os portugueses vão fazer com os tupiniquins. Então a gente tem um episódio pouco conhecido da nossa história, uma pena, chamada Revolta dos Tamoios, que mostra exatamente esse processo em que os portugueses se utilizando dos tupinambás e os franceses os portugueses se utilizando dos tupiniquins e os franceses se utilizando dos tupinambás, uma revolta indígena, que obviamente já existia, né, muitos conflitos entre tupinambás e tupiniquins, mas que vão ser endossados, principalmente com a chegada da arma de fogo, pelos europeus que estão querendo realmente ver os índios se matarem e livrarem o território. A ideia da França é explorar também o continente norte-americano, então eles tentam procurar de alguma forma plantar cana-de-açúcar, mas o solo não é interessante, o clima também não é interessante ali da região, é muito frio. Eles tentam procurar também metais preciosos, mas não encontram nada. E eles vão adentrando no território. Descendo um pouco mais nessa região do rio Mississippi, eles fundam cidades, tá? E chamam essa região de Nova França. O novo reinado da França seria a ideia. Algumas dessas cidades que vão ser fundadas são a Louisiana, a região da Louisiana que tem esse nome de Louisiana em homenagem ao rei Luís XIV, e regiões como Nova Orleans. Orleans é uma cidade, uma área na França. E Nova Orleans seria a ideia, né, dessa colônia com cara sempre mirando na Europa como um exemplo, uma ideia e a reprodução disso na América. Então aqui, só para a gente dar uma olhada em como está o nosso mapa, toda a região que vocês estão vendo em azul é a região de posse da França. As regiões em vermelho, região da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha. As regiões em laranja, regiões dos espanhóis. E essa região aqui em roxo são regiões que vão ser cedidas depois, né, cedidas da França para a Inglaterra posteriormente. Então, só para a gente visualizar que a França tinha grande parte do território. Então, hoje as regiões onde são o Canadá, vocês podem ver aqui, a região da Louisiana, como eu falei para vocês aqui, né, do Mississippi, são regiões francesas. Os ingleses têm apenas aqui essa região, que serão das 13 colônias norte-americanas. Então, aqui que são as áreas de Nova York, Boston, tá? E os espanhóis, a região em laranja. Os ingleses, que são, sim, aqueles que vão ter maior contato e de maior duração nesse território, são atraídos também para as grandes navegações, principalmente no reinado da Rainha Elizabeth I. A Rainha Elizabeth I vai financiar muito a marinha inglesa. Esse financiamento da marinha inglesa não vai ficar só no reinado da Elizabeth, também vai aparecer na República de Oliver Cromwell, e depois vai ser uma empresa, digamos assim, um empreendimento que a maioria dos reis britânicos vão manter. Um dos principais nomes, quando a gente fala do contato dos ingleses com a América do Norte, é o Francis Drake. O Francis Drake era um corsário inglês, a gente chama de corsário, mas ele era um pirata, e o Francis Drake literalmente roubava, né, carregamentos de ouro, navios carregados de ouro vindos do México, e ele vai ficar muito rico com isso, e isso vai despertar um interesse da Inglaterra. O Francis Drake, ele é muito famoso talvez por uma série de jogos chamada o branco foi tão grande que eu tive que pausar o vídeo para lembrar. Uncharted, né, que tem um personagem chamado Drake, e ele seria o descendente do Francis Drake. Voltando, né, essa questão da pirataria ela é muito, muito famosa na Inglaterra, não à toa. Também a gente tem aquela série de filmes famosa chamada Piratas do Caribe, que é bem nesse período. A Elizabeth I ela vai incentivar muito isso, e quando o Walter Raleigh, eu acho que é o nome, né, não vou
focar nisso, mas tá aqui o nome do bonito, meu inglês não tá para isso hoje. Né, ele vai partir da Inglaterra numa missão, e ele vai fundar, aí sim, a primeira colônia inglesa na ilha de Roanoke. Uh, essa primeira colônia vai ser chamada de Virgínia, basicamente em homenagem a Elizabeth I, que foi conhecida como Elizabeth, a Rainha Virgem. Tá? A Inglaterra não tinha muitos colonos nessa região, vai ter um embate, a princípio, com os indígenas que vivem na região da Virgínia, um embate bem pesado, mas eles vão conseguir dominar muito bem essa região, principalmente pelo fato de que eles trouxeram muitas doenças, muitas bactérias e vírus dos quais os indígenas não tinham anticorpos. Então, pensando, né, na nossa situação atual aí da questão do coronavírus, foi isso, os ingleses trouxeram também inúmeras doenças, e essas doenças foram se espalhando pelos indígenas que não tinham. Os nativos não tinham nenhum tipo de proteção, eles não tinham anticorpos para isso, e a maioria foi morrendo, tá? E, bem, os europeus, de uma maneira geral, trazem os vírus e as bactérias para a América. E isso é um dos grandes motivos para que a maioria da população nativa na América venha a morrer aos montes. Isso no continente inteiro, da América do Norte até a América do Sul. E isso faz com que eles também tenham uma facilidade aí nesse processo de domínio, de invasão. Não dá para pensar também que os europeus ou que os ingleses nesse caso conseguiram, né, já fundar uma colônia e não ter resistência indígena nenhuma. Pelo contrário, os indígenas vão atacar muito essa colônia, a chegar um momento de que essa primeira leva de ingleses que chegam aí por volta de 1585, eles desaparecem. A gente não tem notícia deles, né, se todos foram mortos, se foram provavelmente aglutinados pelos indígenas, né, provavelmente passaram muita fome porque não havia auxílio nenhum do reino da Inglaterra, porque a partir da morte da Elizabeth I, a Inglaterra passa por um processo muito complicado, que é o processo das revoluções inglesas, que nós, oitavo ano, já vimos aí anteriormente. Então, a Inglaterra não tinha recurso e nem estava muito se importando com o que estava acontecendo nas suas colônias. Então, os colonos ficam ao Deus dará e essa primeira leva de colonos desaparece do mapa. Tanto é que eles são conhecidos como os colonos fantasma ou a colônia perdida. Uma colônia efetiva, né, inglesa na América do Norte só vai acontecer por volta de 1607, quando navegadores, exploradores saem da Inglaterra naquela gana de procurar ouro e metais preciosos e fundam a cidade de Jamestown, em homenagem ao rei James I, ou na tradução a gente chama de Jaime I, que é um daqueles reis que está naquele processo da Revolução Inglesa. Os exploradores estão buscando basicamente ouro, como eu falei, metais preciosos ou algum gênero importante, e eles vão começar a travar contatos aí importantes com uma nação indígena, né, a nação que a gente chama da tribo Poatã. Esses índios Poatã, eles vão primeiro travar um comércio, né, e um certo reconhecimento com os ingleses, mas já no início os embates vão acontecer. E são vários os episódios, não dá nem para ficar falando muito aqui, senão a aula ia ficar muito extensa, já está. São vários os episódios em que esses indígenas travam guerras e batalhas ali com os ingleses, mas em alguns momentos eles vão se acertar. Então o John Smith ele vem como o governador de Jamestown, dessa cidade que está, né, Jamestown, town em inglês, cidade, né, povoado James, o rei, então a cidade do rei James. O John Smith e os seus navegadores vão conseguir se estabelecer bastante ali na região e eles vão conhecer uma personagem que talvez vocês já devem ter ouvido falar, o que é muito famosa, que é a Pocahontas. A Pocahontas não tinha esse nome, tinha um outro nome indígena, não cheguei a colocar aqui porque não nos interessa nesse momento, se vocês quiserem vocês pesquisem. Né? A Pocahontas ela salva o John Smith de um sacrifício, alguns dizem, ou da morte, basicamente. O John Smith leva um tiro, né, num desses conflitos entre indígenas e ingleses, e a Pocahontas acaba salvando o John Smith. Quando ela salva o John Smith, ela acaba depois, por um momento, sendo feita prisioneira. Né? O pai dela, que era o chefe da tribo, né, Poatã, tenta de alguma forma fazer com que ela volte, mas a gente não sabe ao certo até que ponto a história é verdadeira, mas aí por volta de 1609 ela vai se aliar aos ingleses, ela é batizada com o nome cristão de Rebeca e ela chega aí para a Inglaterra, né? Depois se casa com John Rolfe e lá na Inglaterra ela vira quase como uma celebridade, vou chamar assim. As pessoas queriam vê-la porque nunca tinham visto uma indígena e ela também começa a conhecer a Inglaterra e eu imagino que
se maravilhar com toda aquela situação. Ela é tida por muitos indígenas como uma grande traidora, e são vários os filmes e histórias que vão aparecer dela. A Disney faz em 1995 uma animação muito famosa, chamada Pocahontas, em que romancia. Traz uma história super romântica da Pocahontas apaixonada pelo John Smith, não pelo John Rolfe, mas que tem aí partes muito importantes sobre ela, e vocês vão fazer uma atividade sobre esse filme especificamente lá no Schoology. E quem não tiver conseguido acessar o Schoology, eu vou deixar também essa atividade lá na coordenação da escola. Por volta de 1617, né, a Pocahontas acaba morrendo, as relações entre a tribo Powhatan e os ingleses vão piorando a cada ano, e o chefe Powhatan, quando ele morre em 1618, o filho dele assume o comando da tribo e tenta de uma vez por todas expulsar os ingleses e destruir Jamestown, porém eles não vão conseguir. Em 1622, pelo contrário, os ingleses conseguem mais armas e mais homens e destroem completamente a tribo Powhatan, da qual desaparece do mapa e consegue se estabelecer de uma forma, né, extremamente violenta na região da Virgínia. Isso vai acontecer por volta de 1622, onde a gente consegue ter, assim, não digo uma certeza, mas quando a consolidação da dominação inglesa acontece. Anos mais antes, né, perdão, 2 anos antes do povo Powhatan ser destruído, em 1622, a gente tem um outro episódio, em 1620, que é quando o navio Mayflower parte da Inglaterra com peregrinos puritanos. Quem são esses peregrinos puritanos? Basicamente são protestantes que não estão aguentando toda aquela reviravolta que está acontecendo lá na Inglaterra, de uma hora anglicanos perseguem católicos, anglicanos perseguem protestantes, calvinistas perseguem católicos. Então a questão das perseguições religiosas eram tão fortes na Inglaterra, né, com a mudança dos monarcas, mudava-se também a religião. A gente falou disso, né, desde o Henrique VIII, mudando a religião oficial da Inglaterra do catolicismo para o anglicanismo, criando o próprio anglicanismo. A gente percebe que é uma confusão terrível, e parte dessas pessoas querem viver a vida delas, longe daquelas revoluções, longe daqueles problemas, longe dessa perseguição religiosa, e querem viver a vida delas tranquilas, com a religião deles. Aonde? Em algum lugar. Então eles vão partir no Mayflower, e esses peregrinos vão chegar na região de Plymouth, que é a região do atual estado de Massachusetts, vão se estabelecer lá e vão viver a vida deles livres. Livres, sem ter nenhum tipo de auxílio, ajuda, ou qualquer controle, digamos assim, da Inglaterra. Aqui a gente vê um olho sobre a tela com o Mayflower, tá? Eu peço que vocês desconsiderem completamente esse ano de 1614, corrigindo, é 1620, tá? Que o Mayflower parte da Inglaterra e posteriormente chega na região dos Estados Unidos. A relação dos ingleses com os povos, com os ameríndios, né, que são os índios da América, vamos chamar assim, é uma relação basicamente que está ligada ao comércio, como eu falei para vocês, a trocas, ao escambo. Os ingleses também estão procurando ouro nessa região, mas não vão encontrar. Os ingleses vão ter uma superioridade bélica, ou seja, eles vão ter armas, e a partir dessas armas eles vão conseguir dominar com o tempo, tá? Não pense que é tão facilmente assim as várias nações indígenas que existiam nessa primeira região da costa leste norte-americana, de onde estão as 13 colônias. Os peregrinos eles vão travar alguma relação, primeiro de ajuda, então uns vão ajudar os outros, né, com a ideia de nós vamos ajudar os indígenas também mostram como que é a terra para eles, os gêneros alimentícios. Então o milho, por exemplo, é uma coisa que não existia na Europa nesse período, então são os norte-americanos, quando falo ameríndios, que vão mostrar isso para os ingleses, tanto quanto são os tupi-guarani que vão mostrar para os portugueses, e os povos pré-colombianos que vão mostrar o milho para os europeus. A batata, o tomate, vários gêneros que a gente hoje tem na nossa alimentação só existiam aqui no continente americano, não existiam na Europa, por exemplo, tá? E essas relações, elas vão ser, em algum momento, boas e, obviamente, cada um pensando no seu interesse. Então, os indígenas estão com o interesse de, mais cedo ou mais tarde, expulsar os ingleses e esses invasores,
europeus de exterminar esses povos, tá? E aí a gente tem episódios como o Dia, né, de Ação de Graças, em 1621. O Dia de Ação de Graças ele é muito famoso, né, principalmente quando a gente vê séries norte-americanas, filmes, né, o Thanksgiving. Por que que ele é tão famoso? Ele é um episódio que acontece em 1621, então um ano depois que os colonos do Mayflower chegam, né, ali na região da Virgínia, e eles têm contato com os povos indígenas, mas eles tinham conseguido, né, no ano de 1620, uma colheita muito ruim, muito ruim mesmo. E é possível que eles tenham aprendido a como tratar a terra, o que plantar e como plantar também com os indígenas. E aí, um ano depois, né, depois, em 1621, eles conseguem uma colheita gigantesca. E a partir dessa colheita, eles então decidem transformar esse dia de 1621 como uma data, né, importante para que todo ano, no final do outono, né, do hemisfério norte, eles façam essa, seria uma festa quase de colheita e eles agradeçam. Então, é ação de graças para agradecer para Deus, né, essa fartura. E de que forma que você agradece? Você agradece fazendo banquetes. Então, eles matavam patos, peru. O peru é o animal símbolo também do dia de ação de graças até hoje. Nos jantares, almoços, não sei. Acho que acredito que seja o almoço norte-americano. E aí essa imagem mostra essa relação da divisão, né, da dividindo aí comida. Então, uma puritana, uma, né, descendente dos ingleses, dividindo com os norte-americanos, com os ameríndios. Esse povo que vai começar a desbravar esse território sem auxílio, sem ajuda dos ingleses, vão ser conhecidos como os Quakers, tá? Eles vão ser, talvez vocês já tenham visto eles ou ouvido falar esse nome, principalmente por conta desse tio aqui, que é o tio da aveia, que a gente chama, né? A marca de aveia Quaker é uma aveia norte-americana, mas ela não tem nenhuma relação em si com os Quakers em si. Não é uma marca de um Quaker, nada disso. É porque esses Quakers eles eram extremamente religiosos e eles chegam, né, e vêm aí também nessas levas, porque são várias, tá? Depois do Mayflower, por volta de 1680, 1681. E eles se instalam na região dos Estados Unidos e quando, muito tempo depois, essa marca de aveia quer escolher um nome para si, né, para se chamar, eles percebem que a maioria dos Quakers não estão envolvidos em nenhum tipo de crime, são pessoas honestas e que as pessoas confiavam muito neles. Então, justamente por isso, né, uma marca que nasce na região da Pensilvânia, eles vão, a gente precisa de um nome, de um símbolo que seja correto, rigoroso e que seja honesto. Então, quem são? Os Quakers. Se você é super honesto, você é um Quaker. Então, eles colocam aí a imagem desse tiozinho aí, que é com os trajes clássicos dos Quakers, e fica aí a Quaker como uma marca. Só trouxe aí para vocês a nível de curiosidade. Bem, caminhando aqui já para a parte final, como é que tá, como são essas colônias, né, na América. Esse slide, como eu falei para vocês desse vídeo, eu disponibilizei em PDF para vocês lá no Schoology também. Então, depois para vocês fazerem os fichamentos no caderno, as anotações de vocês, aqui no vídeo não dá para ver por conta da telinha ali com o meu rosto, mas vocês têm todas essas informações depois. Dá uma olhada no mapa aqui só para a gente entender. Toda a região, então, em vermelho aqui, colonização espanhola. Então, os espanhóis dominam praticamente, aí vai, vamos 70% do continente europeu, chutar. Perdão, 70% do continente americano. Os portugueses estão com essa região aqui, ou seja, onde nós estamos, aqui Brasil. Os franceses estão com essa região aqui, azul. E os ingleses com essa região toda em verde, tanto essa terra de Rupert quanto as 13 colônias que estão aqui. Existe diferença dos processos de colonização de Espanha, França, Inglaterra? Existe, sim. Existem basicamente duas: as colônias de exploração e as colônias de povoamento. As colônias de exploração são colônias dedicadas basicamente ao plantio de uma monocultura, ou seja, de um gênero de alimento só. Não só alimento, mas principalmente a cana de açúcar. E onde que a gente vai ter esses gêneros de colônia de total exploração, de grandes latifúndios, grandes sistemas de plantation, com plantação de uma coisa só, monocultura? Brasil. Pensem então o quê? Na cana de açúcar. Então, ano passado, quando vocês viram toda aquela sociedade, né, dos senhores de engenho, a gente tem o quê? Os portugueses chegam aqui, dominam o território. Para quê? Para a plantação de cana. Cana de açúcar, para virar açúcar. E esse açúcar vai ser comercializado em toda a Europa e no mundo todo. Então, o que é uma colônia de extração? Eu vou e tiro tudo que tem do bom e do melhor ali e levo para mim
né, para que eu possa vender, comercializar. Foi assim que os portugueses fizeram com o pau-brasil de início, foi assim que os portugueses fizeram com cana-de-açúcar e depois com ouro na região das Minas. Essa questão também é conhecida como pacto colonial. A gente dava esse nome de pacto colonial, vocês podem procurar, talvez encontre com pacto colonial, mas a gente chamou de exclusivo colonial. Por quê? A ideia de um pacto é a ideia de duas partes fazendo um acordo, e não havia acordo nenhum. Os colonos, então aqueles que são descendentes de portugueses e indígenas que moravam aqui no Brasil, eles são obrigados a comprar todos os produtos que eles querem apenas de Portugal. Se a Espanha viesse vender um produto aqui, se a Inglaterra viesse vender um produto aqui, ela não vinha, não podia. Então apenas Portugal vendia. E nós, enquanto colonos, éramos obrigados a vender os nossos produtos apenas para Portugal. Então nós tínhamos que vender o nosso produto a um preço super baixo e comprar os produtos dos portugueses super alto. Por isso que isso não é um pacto colonial, não tem duas partes ganhando. Pelo contrário, os portugueses sempre ganhavam nessas relações comerciais, porque eles compravam os produtos dos brasileiros super mais baratos e vendiam os produtos super mais caros. Então isso não é pacto, a gente chama de exclusivo. Essa relação de exclusivo colonial e de pacto colonial, ela vai ficar muito marcada nas colônias de exploração, principalmente Portugal, com a sua colônia, no caso o Brasil, e a Espanha, com as suas colônias na região de toda a América Central e na América Latina, da América do Sul, perdão. Quando nós pensamos na questão de uma colônia de povoamento, que é uma outra forma e outro tipo de colonização, a gente fala basicamente da França e principalmente da Inglaterra. O que é essa colônia de povoamento? É uma área em que você tem uma porção de pessoas que está interessada em morar, em viver nessa região. Viver longe daquele rei, viver longe daquele reino, viver longe daquela sociedade. Qual é o exemplo mais claro? Vamos pensar no Mayflower. São os peregrinos que estão fugindo das perseguições religiosas e que vão se instalar na região dos Estados Unidos para viver a vida deles de maneira livre, de maneira pacífica, sem ter problemas. Tá? Por que essas colônias de povoamento vão acontecer? Porque os franceses e os ingleses são bonzinhos? Não, gente. A gente tem que lembrar que a região do norte da América, né, o norte da região do continente americano é uma região fria, é uma região onde não dá para fazer plantação de cana-de-açúcar, onde eles não encontraram ouro. Então, os ingleses e os franceses tiveram esse processo de dominação, de colonização, de talvez nem tá muito interessado em como quem estava morando lá estava vivendo e se organizando, porque os reinos não estavam lucrando nada com isso. É diferente de Portugal e Espanha, que estavam com os olhos em cima, né, das suas colônias, porque são colônias ricas. E não à toa que os franceses tentaram também invadir o Brasil, os holandeses invadiram posteriormente, várias nações passaram por aqui tentando pegar o seu pedaço. Então, não pensem e não tenham essa visão de que se nós fôssemos colonizados pelos ingleses, nós teríamos uma vida muito melhor porque falaríamos inglês. Isso é uma visão extremamente tosca, né, se a gente for pensar, porque os ingleses iriam fazer tudo que os portugueses fizeram, se não mais ou pior. Por quê? O Brasil tinha tudo, né, que era interessante para os europeus. Metais preciosos, pau-brasil, cana-de-açúcar. Aí, se vocês quiserem fazer um paralelo, os ingleses colonizaram, mesmo que neocolonizaram, várias regiões da África, como Serra Leoa. E Serra Leoa fala inglês, todo mundo fala inglês lá. E a situação de Serra Leoa não é nada boa. Então não é o colonizador que vai modificar a forma, muitas vezes, da colonização, mas muitas vezes o espaço, o aspecto geográfico mesmo. Tá? Não vamos ser deterministas, não vamos dizer assim, é isso, é aquilo, mas provavelmente seria assim. Um mapinha só para vocês observarem aqui toda a região então das 13 colônias norte-americanas, tá? Das 13 colônias das quais os ingleses vão começar a chegar. E aí a gente tem católicos vindo fugidos, anglicanos fugidos, puritanos, calvinistas, cada um vai ficar na sua área. Elas são então as regiões de New Hampshire, New York, né, Nova York, Pensilvânia, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina do Norte, né, North Carolina, South Carolina, Carolina do Sul e a Geórgia. Toda essa região que vocês estão vendo em azul não existia no mapa dos caras. Eles não tinham descoberto. Então, parte dos espanhóis até tinham descoberto um pouco dessa região aqui, os franceses um pouco aqui, mas o velho oeste, o meio oeste norte-americano só vai ser explorado por volta aí do século XVIII para o XIX. Existe diferença das colônias inglesas? Existe. Então, as colônias do norte, né? Quais são essas colônias? Basicamente, Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island,
faziam parte do que a gente chama de Nova Inglaterra, que é essa região que vocês estão vendo aqui em vermelho, né, que tem o círculo vermelho, essa região aqui em rosa. Essa região é uma região extremamente fria, é uma região que não tem solo fértil. O trabalho que vai acontecer é um trabalho familiar, livre, assalariado, pequenas manufaturas, ou seja, fábricas, né, para mercado interno, então de vela, botão, alfinete, nada gigantesco, nada para importação, exportação, não pensem assim, tá? Você tinha uma liberdade tanto política quanto religiosa, porque era um território que não fazia diferença nenhuma para a Inglaterra, não trazia nada de interessante. Então, assim, a Inglaterra cobrava os impostos que queria cobrar, mas nada muito absurdo, porque não se produzia muita coisa. Tá? As colônias do centro, formadas por Nova York, Pensilvânia, Nova Jersey e Delaware, eram colônias um pouco mistas. Então você tem uma agricultura interna de plantio de gêneros alimentícios como batata, milho, mas nada gigantesco, mas você não conseguia plantar, por exemplo, cana-de-açúcar. Então não era tão interessante assim. Então você tinha tanto agricultura interna quanto você tinha pequenas manufaturas. Vão ser regiões que vão estar dominadas pelos ingleses, com a dominação um pouco mais efetiva. Essa dominação mais efetiva ela vai se dar principalmente por conta das trocas comerciais que vão acontecer aqui, né? O famoso comércio triangular. Não trouxe ele porque ia ser muita informação, mas que era um comércio que acontecia entre América do Norte, né? África, era América, África, Europa. América, África, Europa. Ele era muito importante e acontecia bem nessa região. Então é uma região que você tem sim agricultura, mas que você tem comércio, tá? Você tem mão de obra, trabalho, né? Mão de obra livre e assalariada, mas você também tem mão de obra escrava aqui, principalmente de escravos negros. Os ingleses até escravizaram os indígenas, mas não como uma empresa, né? Como no Brasil e mesmo muito mais na Espanha. E as colônias do Sul, formadas pela região da Virgínia, da Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Maryland, são regiões que são formadas especificamente pelos ingleses. Aqui o clima já é um pouco mais favorável para a agricultura, principalmente do algodão e do tabaco. O tabaco que vai gerar o fumo, né, que vai gerar o cigarro, é uma coisa que os indígenas norte-americanos fumavam. Na Europa isso não existia antes disso. Então eles vão aprender esse hábito com os indígenas e depois vão levar para a Europa e isso vai se disseminar. Então a introdução do cigarro é feita pelos ingleses, que vão observar, né, essa prática e depois levar para a Europa e transformar isso numa empresa. E o cigarro causa vício, então imaginem que eles vão, né, ganhar bastante dinheiro, não tanto quanto o açúcar, mas vão ganhar bastante dinheiro. E o algodão, que vai ser primordial para a indústria têxtil que está se desenvolvendo, né, na Inglaterra em paralelo aí nesse período com a Revolução Industrial. Aqui a gente tem nessas áreas, né, principalmente mão de obra escrava. Então, mão de obra escrava negra. Então, os negros são trazidos da África e escravizados nessa região para trabalhar nessas lavouras. Então, nós temos regiões bem próximas até e com dinâmicas econômicas, políticas e até mesmo religiosas completamente diferentes. Bem, eu disse que estava finalizando a aula, deve ter uns 20 minutos atrás, né? Mas agora eu juro que está finalizando. Aqui só para vocês terem uma noção um pouco do desenvolvimento manufatureiro do norte, onde você tem fábricas, aqui no que seria a ilha de Manhattan, aqui, né, que seria o centrão aí da América, perdão, do Central Park. Então você tem regiões com fábricas, você tem pessoas vivendo, você tem uma vida acontecendo aqui em Nova York, né, ali no centro-norte. Enquanto isso, no sul você já tem todo o caráter agrícola, né, aqui dessa lavoura de algodão, com mão de obra negra. Então a gente vê pessoas, né, escravos, trabalhando e sendo explorados. E chegamos ao fim, então, dessa primeira parte da aula, onde a gente falou basicamente dos processos de colonização da América do Norte, do que hoje a gente chama de Estados Unidos. Assistam a parte 2, tá? Que é onde a gente vai falar mesmo da Revolução. Essa aula foi um pouco mais longa porque eu quis trazer coisas, né, que vocês aprenderam ano passado quando estudaram Brasil. Quis também falar um pouco mais de como foi todo esse processo de colonização ali, porque é bem diverso ali na América do Norte, mas o processo da revolução mesmo, da guerra de independência norte-americana, a gente vai falar na parte 2. Não se esqueçam de assistir as duas partes para realizar as atividades, tá? De novo, eu já disponibilizei os slides lá das duas partes, tá? Das aulas, ele está em um documento só para que vocês possam acompanhar, fazer as anotações de vocês, façam os fichamentos para que vocês não fiquem perdidos. Eu espero que a gente volte o mais rápido possível, mas por enquanto a gente não tem ainda prazos, então vamos tentar manter esse contato para que a gente não saia prejudicado, tudo bem? Lavem as mãos, fiquem em casa, estudem, né,
bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo, pode comentar aqui no... Virei youtuber agora, não sei se estou blogueiro. Vocês podem comentar aqui, né, curtir, dar um joinha, né, para pagar a marmita do professor. E é isso. Fiquem com os deuses, lavem as mãos e beijos.